Olha aí, a questão mostra o navio, questão do sonar. E esse navio está emitindo ondas sonoras, ultrassom, que vão bater aí num obstáculo, no fundo do mar e retornar, ó. Preste atenção aí, a onda sonora, ela vai até o fundo do mar e retorna. Para a nossa questão, vamos considerar que essas ondas sonoras estejam incidindo perpendicularmente ao solo, à superfície aí do fundo do mar, tá bom? Considerando que a velocidade de propagação do som na água seja 1.500 metros por segundo, assinale a afirmação correta. É impossível determinar a profundidade do mar com esse dispositivo. Aparece uma questão aí objetiva, mas vocês vão perceber que a resolução dela envolve toda uma matemáticazinha, não muito complicada, e que pode então ser uma questão discussível de amanhã, né? Ele quer saber, é impossível determinar a profundidade do mar com esse dispositivo. Emitiu-se ondas sonoras que vão até o fundo do mar com velocidade de 1.500 metros por segundo. Tá. Só continuando aí a figura, só na vertical, né, tio? Vamos fazer a letra A aqui, certo? Muito bem. Aí ele vai e diz o seguinte, só vai desenhar aí já? Pode ser, né? Mostra aí só para ele, né? Eu quero o espaço, né? Vou na equação simples, né? Espaço, Bom, tá velocidade vezes tempo. Tem aqui, pronto. Pronto, tá aí. Ó. Espaço e velocidade vezes tempo. Você lembra que ele deu a velocidade de propagação da onda sonora na água? 1.500 metros por segundo, não foi isso? Ele vai fornecer também lá na prova, porque a questão aí é objetiva, mas lá na prova ele vai colocar a questão fornecendo um intervalo de tempo que o som levou para ir até o fundo do mar e voltar para o sonar que está lá no navio. Esse intervalo de tempo que eles costumam fornecer na prova, fica atento que é ida mais volta. 4 segundos foi o tempo que o som levou para ir e voltar. Isso aí foi dado, esses 4 segundos. Né? Aí ele quer saber a profundidade do mar. Então, a velocidade ele deu, 1.500. 1.500. Não esquecendo, Luiz Carlos, deles utilizarem lá ó, o 2D. Muita gente coloca só D e termina se confundindo na questão. Se o tempo foi ida e volta, então a distância que você vai colocar aí no ΔS é a distância de ida mais a distância de volta. Como foi a mesma distância percorrida da ida e na volta, eles botaram aí 2D. Porque os 4 segundos, vestibulando, foi a velocidade da onda, saiu lá do radar, ó, saiu do radar, certo? Levou 4 segundos para retornar ao navio. Então, se levou 4 segundos para retornar o navio, o nosso espaço vai ser 2D, né? D para ir mais D para voltar. Então, por isso que na solução, a gente colocou o tempo de 4 segundos, ele deu no problema, no enunciado, que foi para a onda saiu e voltou. A onda saiu com a velocidade na água de 1.500 metros por segundo. Então, eu vou botar aqui 2D. Né? Saiu com 1.500 metros por segundo do navio, ao retornar após 4 segundos, ela andou a distância de quanto? Aí coloco 2D porque ela foi e voltou. Então, a distância, a profundidade aí vai ser de 3 quilômetros. Então, questão bem fácil. Parece difícil, né, professor Yuri? Tá, a figura que ele vai dar lá, você só tem que ter esse detalhe. O tempo foi 4 segundos. Então, 2 para ir, 2 para voltar. Então, esse tempo de 4 segundos, se você botou aqui 4 segundos, você vai botar aqui a distância 2D. Se você já usasse outro raciocínio e botasse o tempo só a metade, 2 segundos, então você já ia ter a distância, a profundidade direta. E lembrar que eles vão encontrar questões assim, né, do nível fácil, tá? É verdade. Para resolver direitinho. Só em seguida ele fala também, aproveitando lá na própria resolução, que isso aí é só alternativas. Se você for solicitado para encontrar o comprimento de onda, da onda sonora que foi emitida pelo navio, pelo radar, pelo sonar, você vai chegar a utilizar a velocidade igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Essa formulazinha lenta, eles sempre dão, né? Aí ele já lhe deu a velocidade, então ele vai ter que lhe dizer qual é a frequência também do som. Nesse caso ele está usando uma frequência aí de 1.000 kHz ou 1.000 Hz. Né? Então com isso você acha o comprimento de onda da onda sonora que foi emitida pelo sonar. Essa frequência é a frequência da onda que ele deu. A frequência lá do sonar é de 1.000 Hz. Então, se a frequência é 1.000 e a velocidade é 1.500, o comprimento de onda vai ser 1,5. Né? Questão de reflexão, né? Comentário. Vamos aproveitar para falar sobre a parte do eco aí, né, professor Hilton? Tem tudo a ver com essa questão. Pode ser que caia a parte do eco. Então, para cá, vestibulando. Olha, vestibulando. Se você está numa sala, tá? Então fica aí na telinha. Se você está lá, a menina aí gritando, ó. Aí a onda sonora bate e volta. Então se você escuta o eco é devido à reflexão, tá certo? Então a onda bate e volta. Agora, se a distância
não for muito grande, se você tiver numa sala de 3 metros por 4 metros, essa onda vai bater e voltar. Aí você diz, não, professor, quando eu estou numa sala pequena eu grito e não escuto o eco, não. Você não escuta porque ela bate e volta tão rápido que o seu ouvido não consegue diferenciar o som que saiu com o som que chegou. Ou seja, você acha que está só falando, mas se for uma distância pequena, ela bate e volta. Esse fenômeno chama de reverberação. Agora, quando você está a uma distância que seu ouvido dá para perceber o som que saiu e o som que chegou, aí você tem o nome de eco. Então, o que é reverberação? É quando você está muito próximo, que você fala, a onda bate e volta, seu ouvido, até pelo nosso metabolismo, ele tem um tempo para diferenciar um som do outro, está tão próximo que a onda bate e volta e seu ouvido não consegue perceber. Mas existe o retorno. Né? Existe um eco que a gente não escuta, que a gente chama fisicamente, tecnicamente falando, de reverberação. Então bate e volta. Agora, quando existe uma distância mínima, ou a partir de uma certa distância mínima, esse som bate e volta e seu ouvido consegue perceber a diferença do som que saiu para o som que voltou, que a gente chama de eco. Aí essa distância, esse tempo pode ser que apareça e o professor Hilton vai comentar, olhando aí com a figurinha. Até porque, né, Luiz, ainda que... Com o Hilton aí, Jonathan. Olha só. Até porque quando a gente fala, reforçando aqui, você tem um som que sai da sua boca e vem direto para o seu ouvido. A gente chama do som direto. Demora quase nada a chegar no seu ouvido. Então esse som que saiu da sua boca e vem direto para o seu ouvido, ele persiste no ouvido, ele dura lá por aproximadamente 0,1 segundo. Tá? O cérebro interpreta até 0,1 segundo. Mas também quando você falou, o som saiu da sua boca e foi até onde? Até a parede e retornou. Aí se ele demorar mais do que 0,1 segundo para chegar, não teve o som direto que veio da boca para o ouvido, não teve o som refletido? Se esse som refletido demorar mais do que 0,1 segundo, aí você chama lá de eco. Alô? Alô? Né? Logo depois vem o... Se demorar menos do que 0,1 segundo, eu vou chamar de reverberação. Bacana? Olha aí na telinha, por favor. Veja que a menininha está numa distância maior do que 17 metros. Mais uma vez, você lembra que espaço, velocidade vezes ΔT. Está faltando aí o T, né, Luiz? ΔT. Muito bem. Esse tempo de 0,1 segundo, eles vão fornecer lá na prova. Não foi a ida mais a volta, então na distância você coloca 2D. Maior ou igual? Qual é a velocidade de propagação? Só que agora é a velocidade de propagação do som no ar, 340 metros por segundo. Na questão anterior era na água. E qual é o intervalo de tempo? 0,1 segundo. Muito bem, a distância que a menina tem que estar do obstáculo para que ela possa escutar o eco de sua própria voz tem que ser maior ou igual a 17 metros. Maior que 17 metros, que é o tempo de 0,1 segundo, se for 17 metros, né? Para que ela possa distinguir o som direto, que chega ao seu ouvido, do som refletido no obstáculo. Ok, vestibulando? Para cá, para cá. Então só vai existir o eco se você estiver distante de uma parede a mais de 17 metros. Se você estiver a 15 metros, você não consegue perceber, porque seu metabolismo, a onda que você falou, o som direto, você não consegue distinguir o som que voltou, tá? Agora, se você estiver acima de 17 metros, a 20 metros, aí você, se estiver no silêncio, tudo ajudando, lógico, aí você consegue perceber essa onda que está voltando. Seu ouvido já vai estar pronto para escutar, e você chama de eco. Menos de 17 metros, ela volta, só que você não consegue perceber, tá? A gente chama de reverberação, mas que existe, existe. Então, a questão aí, voltando à telinha, ó, ele queria saber a que distância é ouvido o eco. Nós colocamos aqui 17 metros já para a resposta, mas esqueça, era como se não tivesse essa distância aí. Então ele pergunta, a partir de que distância a menina vai escutar o eco, vai escutar a sua voz voltar? Sabendo-se que o ouvido leva 0,1 segundo para diferenciar um som do outro. Então como é que você vai fazer lá no vestibular? A distância do eco é quem? ΔS vai ser maior ou igual que V vezes ΔT. V ele vai dar a velocidade no ar, 340. 0,1 é o tempo que seu ouvido vai estar preparado para escutar o retorno. Então, 340 vezes 0,1, 17 metros. Por que 2D? Porque 0,1 é o tempo para ir e para voltar. Então, a distância para ir, outra para voltar, 2D. Não esqueçam de colocar 2D. Ele vai dar a velocidade do ar, 340 metros por segundo, vai dar o tempo do ouvido, 0,1, e vai pedir a distância que ela tem para ocorrer o eco. Então, você coloca a distância maior ou igual.
Então, 2D, não esqueçam de colocar 2D, vai dar 17 metros. Eles iam metros. encontrar 34 metros aí, né? Ok, professor Hilton? Bacana, tá certo.